boa noite. Na semana final de campanha da eleição para prefeito de São Paulo, os candidatos multiplicam esforços para conquistar eleitores. Estruturas milionárias e promessas mirabolantes são reforçadas em torno dos nomes que buscam o poder na maior cidade do país. Para contribuir na reflexão sobre esse momento decisivo, Hora do Voto recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Humberto Dantas, do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Agradeço a ambos. Muito obrigada por estarem aqui. E quero começar exatamente com as peculiaridades desse ano eleitoral. Essa eleição oferece assim, muitas variáveis que estão quebrando expectativas e esvaziando teses do marketing político. Nós podemos dizer que as eleições para prefeito 2012, que essa é uma eleição atípica, Fornazieri? Do meu ponto de vista, não. Eu acho que ela é uma eleição típica. Eu acho que antes de qualquer eleição tem que se fazer uma boa análise de conjuntura. E o cenário que se apresentava para a eleição de São Paulo era um cenário de mudança. E nesse sentido, quer dizer, a grande probabilidade é que um candidato que encarnasse essa mudança deveria ser o preferido da população. E o candidato que representasse o status quo teria uma grande dificuldade para dar continuidade ao projeto que está atualmente no comando da prefeitura. Então, eu acho que a liderança do Russomano, em certo sentido, era previsível, poderia ser um outro... Pois é, porque não Chalita, porque não a Soninha, porque todos eles vêm com o mesmo discurso do novo. Isso aí. Então, porque tem uma série de especificidades. Em primeiro lugar, porque dentre os candidatos novos, o Russomano foi um que já concorreu, então tem uma lembrança maior dele. Em segundo lugar, ele tinha um programa de televisão que mantinha ele em evidência. E em terceiro lugar, eu acho que a grande especificidade do Russomano, tenho escrito isso em artigos, é que ele adotou duas técnicas de comunicação que, em grande medida, embaralharam a vida dos marqueteiros do Serra e do Haddad. Que técnicas que são essas? Ele adotou a técnica da ação pastoral, que é uma técnica dos pastores das igrejas pentecostais. Essa técnica, ela faz com que o candidato se aproxime do eleitor, dizendo que ele vai cuidar do eleitor. Então, ele vai ser o cuidador do eleitor, alguém que vai abrigar e recolher o eleitor. E a segunda técnica que eu tenho apontado é a técnica psicanalítica da escuta. Os outros candidatos falam muito no eu já fiz, eu faço e eu farei. E enquanto que o Russomano, ele vai e escuta, e ele está mais com o eleitor. Então, ele se apresenta como homem do povo. Partilha desse ponto de vista. Primeiro, em relação a se é uma eleição diferente, é atípica? Ela é atípica para quem apostava numa polarização estadual e federal que na cidade não existe, né? Então, talvez as pessoas tenham se surpreendido com isso. Como PT e PSDB. Mas PT e PSDB nunca. Mas PT e PSDB não estão polarizados para o segundo lugar? Então, mas PT e PSDB em 2004, né? Com o Serra versus a Marta Suplicy. Mas é uma conjuntura em que você tinha um declínio expressivo do malufismo e que você precisava uma possível terceira força em São Paulo. Emergiu essa terceira força chamada José Serra. O José Serra não pode ser visto como uma terceira força porque ele é um político tradicional. Não, mas nesta conjuntura, neste ambiente... Bom, qual é a primeira força? Não, existem duas grandes forças. Existe uma força progressista bastante importante, que é a força do PT na cidade de São Paulo, que desde a época da Erundina nunca deixa de estar entre os dois primeiros lugares na cidade, sempre com índices entre 20% e 30%, a partir da Marta Suplicy, por exemplo, 30%, Sim. E depois vai mantendo esses 30% até a última eleição, sempre, estou pensando em percentuais de primeiro turno. E uma força conservadora, Jânio, Maluf, Pita... Né? Depois, aí o Maluf de novo, aí em plena decadência, muito equilibrado com o Geraldo Alckmin na eleição de 2000, 2004 José Serra, 2008 Kassab, que é muito mais parecido com essa força conservadora de outrora, né, do que uma força do PSDB, quer dizer, e nesse instante, então, o Russomano ocuparia esse espaço conservador dentro da cidade de São Paulo, quer dizer, as duas forças são essas. E que força é o Serra?
O Serra, no caso de São Paulo... Se ele não é nem a progressista, nem o conservador. Pois é, então, mas essa é a dificuldade de entrada no eleitorado de São Paulo. Ele tem uma entrada muito importante no eleitorado de São Paulo em 2004, porque ele representa algo que ocupa um espaço em decadência, que é o espaço do malufismo. Agora é interessante, assim, na fala, no discurso, no modelo das campanhas, nós podemos observar, constatar algum avanço ou estamos vendo mais do mesmo, os ataques pessoais e as promessas naquilo que corresponde, segundo pesquisas, à maior ansiedade e frustração do eleitor? Continua aquele mesmo modelo de campanha ou do ponto de vista político, da reflexão, do pensar a cidade e o porvir, a gente percebe um avanço nessas falas, nesses discursos? Eu acho que o avanço é relativo. Por exemplo, ontem, o jornal Estado de São Paulo fez uma matéria de capa apontando que o candidato Serra e o candidato Russomano até agora não apresentaram um programa efetivo para a cidade. O único candidato que apresentou um programa efetivo foi o Haddad. Então, quando não se discute programa, eu acho que dá margem para todo tipo de intervenção no marketing político. E então, primeiro turno é hora para apresentar o programa ou deve-se apresentar esse programa no primeiro turno, onde as preferências estão assim tão divididas, né? Ou esse programa se apresenta mesmo, é quando o quadro já está definido na escolha de um deles? Eu entendo que é no primeiro turno. O que é um programa? O programa é um compromisso do candidato para com o eleitor. E por que nenhum deles apresentou? O marketing político entendeu que não era a hora? Porque eles não apresentaram por essa razão, tem uma estratégia política. Não, mas aí que está. Eu entendo até que a justiça eleitoral deveria obrigar os candidatos a inscreverem um programa antes do início da campanha. Mas não, então, como nós estamos analisando o fato, a justiça não exige a apresentação do programa. Por força de lei, não são obrigados. O marketing político, né, a impressão que passa, não prioriza neste primeiro turno, com tantos candidatos, um programa de governo apresentado. O texto de abertura fala em campanhas milionárias. É verdade, algumas delas são. Né? São campanhas muito caras, campanhas que têm um poder econômico muito forte. Se isso não aconteceu até esse momento, claro que para nós que estamos aqui, que vivemos dentro da política, imersos dentro da política e que somos eleitores que muito provavelmente consideramos isso no momento da nossa escolha, né? Claro que para nós isso seria absolutamente importante. Mas o marketing político, ele age sobre a realidade. Você pode discutir se o marketing político é ético, você pode fazer todo tipo de discussão acerca do que é o marketing político enquanto valor. Mas ele está muito menos preocupado em construir valor, né, e muito mais preocupado em captar o valor que existe na sociedade e agir sobre esse valor. Se existem candidatos que não apresentaram propostas consistentes e consolidadas na forma de um programa até esse momento, é porque muito provavelmente os agentes de marketing político desses candidatos olham para o eleitor e dizem: eu não preciso discutir isso agora. Mas e o eleitor sente que precisa disso agora? Porque quando nós olhamos para o que está em primeiro lugar, ele é o que menos apresentou as propostas ditas consistentes. Mas ele acarinha o eleitor. Mas ele faz essa promessa do cuidador. Pois é. É verdade. E não fala quase. Quem fala por ele é o eleitor. Né? Fala muito mais, ou defende, diz que é o padrinho. Então é um marketing que objetivamente não prioriza as tais ansiedades da qualidade de vida que o eleitor expressa nas pesquisas qualitativas. Nós temos um problema nas campanhas eleitorais no Brasil. O que acontece? Quer dizer, o marketing, ele domina as campanhas eleitorais, enquanto que, por exemplo, se você for olhar as campanhas norte-americanas, quem domina as campanhas são os estrategistas. Aqui os estrategistas sequer são ouvidos. E o marketing comanda o marketing e comanda, consequentemente, também a estratégia. Eu acho que é um erro grave que tem que ser corrigido ao longo do tempo. Essa questão tem que ser debatida tanto pela imprensa, pela mídia, quanto pelos cientistas políticos, pelos analistas, para, digamos assim, colocar as campanhas no seu devido terreno. Qual que é o terreno de uma campanha? Eu entendo que o terreno, o princípio de uma campanha, são as propostas e o programa. A questão do apadrinhamento, né? Sempre se acreditou que padrinho político puxa voto. A eleição de Dilma Rousseff, né, parece que reforçou muito essa ideia e ficou aquela fama de que Lula elegeria até um poste.
Em São Paulo, a presença do ex-presidente Lula, da própria presidente da República e da ex-prefeita Marta Suplicy, que sempre teve um bom patamar de preferência de voto na capital, não alavancaram, digamos, a candidatura de Haddad. Por outro lado, Serra tem a presença de Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin, que é bem avaliado, que também são os padrinhos. E Russomano, né? Padrinho dele quem é? Seria a Igreja Universal Reino de Deus? É através dos pastores nas igrejas que conversam com os fiéis e tem um efeito multiplicador de arrumar mais fiéis para votar? Caiu por terra a ideia do padrinho ou isso tem força ainda? Não caiu por terra porque quem afirmava que existiam padrinhos capazes de fazer essa questão da forma vertical não enxergou, por exemplo, as eleições de 2008. Primeiro, nunca um presidente da República elegeu um prefeito em São Paulo. Né? Então é só olhar para trás. Estou falando do período pré-democratização para cá, né? Estou falando década de 80 para cá. Você nunca teve um alinhamento entre o vencedor da eleição presidencial, o eleitor da eleição presidencial e o eleitor da capital de São Paulo. Sempre é descasado. Né? Em 2008, o Lula apoiou de maneira absoluta 3 campanhas para a prefeitura. São Paulo, São Bernardo e Natal, no Rio Grande do Norte. Ele queria vencer o DEM com o Zé Agripino Maia lá. O PV ganha, apoiado pelo DEM. São Bernardo, o Luiz Marinho do PT ganha. São Paulo, a Marta Suplicy perde. Essa horizontalidade, o de cima para o pontual, não é tão automático quanto se imagina. Claro que pode existir, claro que pode influenciar, claro que pode ajudar. Mas não necessariamente. Não necessariamente e não é tão automático. Um caso de apadrinhamento muito importante na história da cidade de São Paulo, por exemplo, é o apadrinhamento Maluf-Pita. É horizontal, é no mesmo instante, é um prefeito bem avaliado indicando o seu sucessor. Né? Também não foi? Que era vice, mas aí era muito mais o trabalho da prefeitura sendo bem avaliado em 2008, mas não sendo bem avaliado em 2012. Então não era o padrinho aí. Pois é, nesse momento não há um apadrinhamento, não há uma lógica de apadrinhamento, porque o Kassab não está podendo apadrinhar ninguém, porque não é um prefeito bem avaliado, e a ex-prefeita que nesse momento tende a reverter uma trajetória de rejeição de outrora por conta de uma má administração atual e que liderava as pesquisas até o fim do ano passado, com uma possibilidade de ser lançada a candidata que é a Marta Suplicy, poderia despertar no eleitor a seguinte pergunta: então por que não é ela? E ela demora para entrar na campanha, ela entra na campanha. Agora, enfim, você tem uma série de elementos que dificultam esse apadrinhamento horizontal nessa eleição em São Paulo. A questão do padrinho, Fornazieri, é uma questão da figura institucional do padrinho ou estas figuras também passam pela fadiga, pela desconstrução de imagem, pelo desgaste natural das muitas variáveis que batem através do seu exercício na ação política e administrativa? O caso de Fernando Henrique Cardoso, o caso do próprio presidente Lula, que enfrentou muitos embates, além deste julgamento do chamado mensalão. Eu não acredito que seja um problema de fadiga da pessoa ou de desgaste de imagem. Se nós olharmos eleições passadas, nós percebemos que há um descasamento entre o processo nacional e o processo municipal. São processos diferentes e específicos. Como falou Humberto, exatamente. Vou te dar dois exemplos. Por exemplo, em 1991 tivemos o impeachment do Collor. Em grande medida, o PT patrocinou o impeachment e ele apostou que faria uma grande campanha eleitoral para prefeitos e elegeria vários prefeitos em 1992. Não ocorreu o fenômeno. Em 2004, o PT fez uma aposta muito grande para eleger um grande número de prefeitos, se endividou, e aí foi a origem do mensalão, pensando que a eleição de um grande número de prefeitos condicionaria a eleição do presidente Lula em 2006. Veio o mensalão, veio a crise, o PT fez poucos prefeitos e mesmo assim o Lula se elegeu presidente. Então, o que influencia é esse nível horizontal, quer dizer, um prefeito ele pode condicionar a eleição de um sucessor, assim como um presidente pode condicionar a sua reeleição ou a eleição do seu sucessor se a administração dele for bem avaliada ou mal avaliada para o negativo. O interessante disso é que pode acontecer. Você pega, por exemplo, o caso de Recife,
o governador Eduardo Campos põe a mão na cabeça do Geraldo Júlio e o sujeito dispara sem que ninguém esperasse que tivesse essa candidatura sequer do PSB. Quer dizer, o que a gente está falando aqui... Mas está mais local, né? Está mais local e que há uma chance de influência, mas ela não é absoluta, automática, ao estilo poste, né? Eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, ao voltarmos, eu gostaria de ouvir dos professores. Afinal de contas, o que é que move o eleitor? É a experiência comprovada do candidato, o que ele já fez na sua vida política, a sua ação administrativa? É a simpatia do eleitor, passa pelo coração? É o peso da fé? O voto religioso tem influência? Ou como o TSE está fazendo a campanha de ficha limpa, um julgamento como o do mensalão pode levar o eleitor para parar para pensar e, com isso, refletir voto ou não voto nesse por estar envolvido nesse clamoroso julgamento? Voltaremos num instante exatamente com essa questão. Já, já. E voltamos com Hora do Voto. Hoje nós recebemos os cientistas políticos Aldo Fornazieri, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Humberto Dantas, do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. E a questão que eu havia deixado é se nós podemos apontar aquilo que move o eleitor na decisão do voto. Se é a busca de mudança, de uma novidade, se é a subscrição da experiência vivida do candidato, daquilo que já fez, se é a simpatia, se ele se envolve pelo coração, pelo gosto, não gosto, vou com a cara, não vou com a cara, ou mesmo a questão da religião que está tão presente nessa eleição, ou até a tese do TSE, que é vote em ficha limpa, se o eleitor liga para isso. Dantas. Tem um mix de coisas e a gente, como a gente falou em marketing político no começo da nossa conversa aqui, o marketing político diz que o grande segredo, a grande chave de uma campanha é desvendar a esperança do eleitor. E essa esperança, por exemplo, como o Aldo colocou no começo do programa, no caso de São Paulo era uma esperança por mudança. Então você pega, por exemplo, o Russomano é o novo, né, é a novidade, é o mais diferente que a gente tem, né, mesmo ele já tendo participado de outras eleições. A campanha do PT fala em Haddad como um homem novo para essa cidade, né? Quer dizer, fala de uma questão nova, e a campanha do PSDB sai dessa história, mas o PSDB inicia o ano pensando na ideia de que precisaria de uma novidade, inclusive na forma de selecionar os seus candidatos. 4 disputariam uma prévia, etc, e depois a candidatura do Serra atravanca esse processo e não é o novo. Né? Talvez essa a grande dificuldade, ou uma das grandes dificuldades que podem ser encontradas, quer dizer, mas a chave é desvendar essa esperança. Essa esperança pode ser desde uma política pública até um jeito de governar, um estilo de vida, um estilo de personalidade, uma mudança, uma continuidade. Essa esperança é a chave de uma campanha. E o voto religioso, que está sendo tão comentado nessa eleição? A fé influi na decisão do voto? Influi, mas voltando um pouco, eu acho assim que as eleições sempre se movem em duas chaves, continuidade e mudança. Quer dizer, então tem esse tema geral. Por exemplo, a eleição da Dilma em 2010 se moveu na chave da continuidade. Essa eleição aqui aparentemente se move na chave da mudança. Quanto ao voto religioso, ele influi. Aliás, nós estamos vivendo aquilo que alguns especialistas chamam a revanche de Deus, que é um fenômeno mundial, é um fenômeno mundial de religiosidade. Aparentemente, as visões cientificistas do século XX, elas não responderam uma série de angústias humanas, e nesse vácuo, inclusive o vácuo da falência das ideologias, emergiu a fé, emergiu essa revanche de Deus. Ou isso é um projeto político muito bem articulado da liderança religiosa. Embora o bispo Edir Macedo tenha dito que nem conheça Russomano, falou isso num culto e foi publicado, é um projeto político da Igreja Universal Reino de Deus, de primeiro ter um poder político através de uma bancada evangélica, e houve a eleição de nomes expressivos da Igreja, inclusive tem ministro,
né, senador, existe projeto político, provavelmente até de apresentar candidato à presidência da República. Então, um candidato agora apoiado pela igreja, onde o marketing político acontece lá dentro, trocam camiseta, distribuem papelzinho, vão para a rua, voltam no fim do dia. Quer dizer, aí parece um projeto político, né? Pode ter o projeto político de uma igreja. Agora, além desse projeto, o fato é que existe um fenômeno mundial hoje em torno da religiosidade. As religiões principais se lançaram para disputar o mundo, estão em conflito para disputar o mundo. E elas estão condicionando eleitores tanto aqui em São Paulo quanto na eleição norte-americana. Então, existe de fato esse fenômeno mundial em torno da religiosidade e ele tem impactos políticos. O problema é que o candidato que tem as melhores correias de ligação com a religiosidade, ele tende a ter uma certa vantagem. O Chalita também tem, de alguma forma, com a religião católica, e não houve, vamos dizer, o mesmo empenho da Igreja Católica na candidatura dele, que se vê da Igreja Universal na candidatura de Mas Russomano. Na Igreja Católica existem grupos que são completamente... que primeiro que apoiam outros candidatos, mas que são completamente avessos a qualquer tipo de apoio, inclusive como orientação formal do Vaticano. A gente tem alguns candidatos no Brasil, por exemplo, padres que são candidatos a prefeito, alguns já foram afastados da igreja. A gente tem o caso do ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, que era bispo, que foi afastado da igreja. Então a gente tem na Igreja Católica isso não é óbvio, inclusive isso contraria uma posição do órgão central, quer dizer, da origem, da questão do controlador maior, enfim, da hierarquia maior dentro da igreja. Nas igrejas evangélicas, não, pelo contrário, há uma esclarecida tentativa de se envolver com campanhas. Aqui a gente não vai julgar se isso é certo ou se é errado, mas o fato é que algo expressivo. Agora, o candidato Russomano, a gente está falando de um candidato que tem 35% das intenções de voto. Bom, não sei, porque na pesquisa da Datafolha já não deu isso. Que sejam entre 30 deu 30, e 35, né? Então as pesquisas não estão uniformes, mas ele mostra uma queda. Não, tudo bem, Maria, mas assim, entre 30 ou 35, o fato é que não existem 30 a 35% de adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus na cidade de São Paulo. Né? Quer dizer, existe talvez, com relação a isso que o Aldo está dizendo, uma estratégia maior, um movimento maior, uma tendência maior, que óbvio que pode angariar simpatizantes de outras religiões a esse plano. Sem dúvida nenhuma que pode, claro que sim. Falta menos de uma semana para a eleição. E há uma dança dos números nas pesquisas, mudança na estratégia do marketing político. Haddad e Serra passaram a bater em Russomano, coisa que eles evitaram fazer no começo, considerando que ele estava tão descolado, vamos dizer, deles, e estavam disputando o segundo turno. Há nesse quadro algo que leve a crer que vá haver alguma reversão no que nós já estamos enxergando agora? Uma queda progressiva de Russomano, há tempo para isso? E, vamos dizer, uma escalada dos dois candidatos ou de um deles que está disputando o segundo turno? Bom, do meu ponto de vista, o Russomano está no segundo turno, já está no segundo turno. Mesmo que ele caia, a velocidade de queda não será suficiente para tirá-lo do segundo turno. Quanto ao Serra e ao Haddad, eu acho que os dois institutos estão apontando alguma diferença. Por exemplo, o Ibope diz que o Haddad está na frente numa situação de empate técnico. O Datafolha também diz que o Serra está na frente também numa situação de empate técnico. No entanto, eles apontam tendências contraditórias. Os especialistas em pesquisas diriam que isso é normal. Do meu ponto de vista, não é normal. Mas quando o senhor diz isso, o senhor está desconfiando dos institutos? Eu acho que pode Eles estariam a serviço das candidaturas? Não estou dizendo isso, mas pode haver um erro metodológico ou pode haver uma manipulação dentro da margem de erro. Sim, mas manipulação que é intencional, com uma intenção de favorecer, e o senhor admite essa possibilidade? Olha, nós sabemos que no passado os institutos já manipularam. Por que não manipulariam no presente? Eu acho que é uma suspeição sobre esse quadro das pesquisas em São Paulo. E nessa manipulação, quem que seria o beneficiário que o senhor enxerga agora? Nós não podemos dizer antecipadamente. Quem vai dizer é o dia 7. É o eleitor. Bom, e se a tendência, pelo que nós estamos vendo agora, nessa dança dos números, for mantido, a disputa pode embolar na véspera da eleição?
Esses números podem se mexer tanto assim? Olha, entre Serra e Haddad já está embolada. Sim, dizer, mas aí eu falo se houver uma né? queda, se de fato aquilo que o Datafolha deu estiver correspondendo ao movimento na preferência de votos. Há tempo para isso, em menos de uma semana? Olha, para isso que a gente viu, não dá tempo, porque foi uma queda num nível percentual que precisaria de algumas semanas para atingir o que a gente chamaria aí de um enrosco entre as três candidaturas. Ou seja, de acordo com o que colocou o Aldo, eu também acredito que há uma probabilidade bastante expressiva de, nesse instante, faltando aí uma semana, alguns dias para a campanha, o Russomano disputar o segundo turno, né? A grande questão é desvendar, primeiro, quem irá acompanhá-lo nesta empreitada eleitoral. Agora, no segundo turno, eu não diria de forma nenhuma que o Russomano já ganhou a eleição. Pelo contrário, eu acho que vai existir um acirramento bastante expressivo e ele vai, o seu adversário o colocará sob os holofotes, algo que está acontecendo de maneira tímida até esse momento. Senhores, nosso tempo terminou e eu confesso, com tantas variáveis ainda, que tenho certeza o telespectador gostaria de ver abordadas, mas nós prosseguiremos com Hora do Voto na próxima semana, na segunda-feira. Termina aqui Hora do Voto de hoje. Voltaremos sim, segunda-feira que vem, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigada aos professores. Obrigado.